E voltamos com Redação Novo Tempo. Antes da gente debater aqui o nosso próximo assunto, eu quero fazer o meu convite para que você entre na nossa página do facebook.com/ntjornalismo e também nos siga lá no Instagram, @ntjornalismo. No Instagram a gente sempre está colocando os bastidores e dando informações em primeira mão para você, tá? E no site você encontra todo o nosso conteúdo, novotempo.com/jornalismo. Bom, olha só, a violência é um assunto que a gente meio que sempre discute aqui no Redação Novo Tempo, né? E hoje ele volta a estar em pauta. Só que desta vez é envolvendo profissionais da saúde. Olha só, 7 em cada 10 médicos do estado de São Paulo foram agredidos no ambiente de trabalho. E mesmo aqueles que não viveram uma situação parecida, pelo menos 57% afirmam conhecer algum colega que já foi vítima de agressão. E ainda segundo esse levantamento, a demora no atendimento é a principal motivação da violência, seguido aí por casos em que o paciente discorda do atestado dado pelo médico, né? E um outro dado bem interessante, triste, né, também, dessa mesma pesquisa, é que 70% das agressões ocorrem no serviço público. E talvez seja uma das questões que explica por que a gente tem falta de médico no atendimento público, sendo que a gente tem aí uma gama de médicos na rede particular. Agora, a gente perguntinha para vocês, será que a gente pode dizer que, por meio desses dados que eu acabei de comentar aqui, pelo conhecimento que a gente tem diário, na vida, no dia a dia, enfim, os médicos, eles vivem realmente uma situação de insegurança? O que fica claro é que, assim, ainda mais nesse dado da questão da saúde pública, né? Em hipótese alguma, ok? Só para deixar isso claro desde o começo, em hipótese alguma, uma agressão física ou mesmo verbal, ela é admissível, ok? Eu fui usar uma palavra difícil, mas confundi. Admissível. É admissível, ok? De qualquer jeito não dá. Não pode, não pode, é ruim, é mal, ok? Melhor assim, gente. Então, esse é o ponto número 1. Agora, o ponto número 2 é que quantas vezes vocês já não viram, você que está aí de casa, já não viu reportagens ou vídeos de iniciativa popular mostrando descaso de médicos no serviço público, no atendimento público. Então, tipo, uma fila enorme de pessoas e o médico está lá fazendo qualquer coisa, está tomando um cafezinho, etc. E tem gente que está esperando há horas na fila. Então, automaticamente, isso gera uma revolta nas pessoas. Eu não estou dizendo que isso justifica, mas isso explica por que as pessoas chegam ao ponto de não se controlarem e querer partir para cima do médico por conta disso. Volto a dizer, não justifica, mas ajuda a entender o porquê que tanta gente chega a esse ponto, porque elas estão sofrendo, tem gente que está morrendo ali, elas querem fazer alguma coisa. Você até me lembrou, a Loíse, né, Loíse? Você fez uma reportagem especial, não lembro qual era o tema, mas nos hospitais. A gente fez uma série de reportagens sobre os direitos fundamentais, então a gente falou sobre o direito à saúde. Na verdade, assim, eu tenho 3 experiências para compartilhar com vocês. Compartilhe suas experiências. Número 1, Loíse. Olha, eu sofri um acidente, eu fraturei 4 vértebras. Então, quando eu fui socorrida, eu fui levada para o hospital do SUS, né? O Hospital Roberto Santos, lá em Salvador. Ou mentira, o Hospital Geral do Estado. E aí, quando chegou lá, a sala de sutura lotada, eu fiquei no corredor e do meu lado tinha um menor que ele estava envolvido no tráfico. E aí, a família, alguns amigos super nervosos e querendo agredir os médicos, a administração, porque ele precisava sair, porque senão ele corria o risco de ser preso. Então, tipo, aquela confusão, porque não, vai ter que liberar o menino, vai ter que liberar, porque ele entrou em alguma, não sei como é que eu posso dizer, um embate lá, entendeu? Então, aí ele recebeu uma facada, então tava assim, aquela confusão e os médicos super sendo agredidos. E nessa mesma ocasião, poucos médicos para a demanda que tinha lá. Tanto que eu demorei horrores para receber o atendimento. E eu estava desesperada. Eu não tinha lugar para ir ao sanitário, eu super apertada não tinha, eu estava no corredor. Eu não sabia o que poderia acontecer comigo, porque os médicos falaram, olha, você tem que ficar deitada, não pode se mexer, porque como era fratura aqui, tinha um risco de atingir a medula, então eu não podia deitar. E eu me senti dores horríveis porque eu não conseguia ir ao banheiro. Então, tipo, isso gera uma revolta na pessoa, não justificando. Na reportagem, por exemplo, a gente viu gente que fica lá horas, gente que vem do interior,
que não tem onde dormir, não tem onde tomar banho, não tem dinheiro para poder se alimentar. E é como você falou, médicos que ficam lá na sala de descanso e às vezes não vêm atender. É só reforçando, né, o que Leite falou, não justifica esse tipo de atitude. Mas talvez explica. Mas não é à toa que a própria pesquisa diz que o motivo principal é a demora, né, no atendimento. Exatamente. Hélio, você sempre atendido em rede particular, né? Talvez não tenha essa experiência do atendimento público. Tô brincando com você, Hélio. Antes que você... A cara do Hélio embora. O Hélio fez uma cara super séria. É só pra zoar ele aqui, gente, que ele é da alta classe. Mas olha só, a pesquisa mostrou que o Brasil tem uma média aí de 2,18 médicos para cada 100 mil habitantes. Teve um crescimento, a gente teve o aumento nos cursos de medicina, algumas facilitações para que estudantes, né, se formassem em medicina e tudo, mas ainda continua um número baixo, ainda mais se a gente comparar com outros países. Então, seriam ali, não são nem 3 médicos para cada 100 mil habitantes. Não é justo a gente, talvez, né, não é justo a gente cobrar a má administração do hospital em relação ao médico, né, que está ali no campo de frente e tal. Você concorda com o que eles disseram? Ou você também tem esse pensamento de tipo, se o médico está lá, pelo menos a parte dele ele tem que fazer, já que ele atende pessoas, ele tem que prezar pela humanidade, né? Eu penso que nesses casos, nesse tipo de discussão, o dado é importante, o número, mas o contexto dele talvez seja mais importante do que os números. E é importante ver os lados sempre, né? Então, por exemplo, a Luísa citou aí casos e a gente vê de vez em quando aí um vídeo na internet, algum lugar em que as pessoas estão revoltadíssimas contra o médico, chega lá e fala, o médico está ali sentado e a gente está aqui esperando. Veja, não estou querendo defender médico nem acusar médicos, mas eu não sei quantas horas faz que aquele médico estava trabalhando. Eu não sei como é que é a carga horária dele. Eu não sei se aquele momento em que ele foi flagrado descansando não é de fato o horário de descanso dele. Alguém vai dizer, mas ele é médico, ele fez um voto que ele vai salvar vidas. Ele fez. Mas ele é ser humano, eu fiz um voto também de trazer informação com qualidade, mas eu tenho um horário de trabalho. Sim. Eu trabalho minhas 10 horas no dia com 1 hora de almoço, de descanso. Nessa minha hora de descanso, pode ser que tenha caído uma bomba aqui do lado, mas é minha hora de descanso. Se eu não quiser sair da minha hora de descanso para noticiar a bomba que explodiu aqui do lado, ninguém pode me obrigar a isso, porque eu tenho, a lei me diz que eu tenho, para cuidar da minha saúde, eu preciso desse momento de descanso. Então, veja, só para a gente poder entender que talvez... eu preciso entender a revolta de um familiar que está vendo um ente querido ali precisando de atendimento e sem esse atendimento, e ele fica revoltado porque fala, o médico está ali sentado e minha família está aqui precisando. Sim, entendo a revolta da família, mas é preciso entender também e tentar saber o que está acontecendo, porque o médico não está ali. Ele é um descaso, se é um descaso, então você tem meios legais para fazer isso. Você vai à ouvidoria do hospital, se ele é público, você vai à administração pública, vai lá à Secretaria de Saúde e vai fazer uma denúncia formal. E o Ministério Público está aí para isso. O Ministério Público existe para intermediar as necessidades da população com relação ao poder público. Então, existe um meio para se fazer isso. Agora, no momento em que por estar passando por esse momento de pressão, vou lá e agrido, seja quem quer que seja, eu perdi completamente a razão. Eu não posso falar nada, não posso nem me justificar dizendo, não, mas é porque meu filho ia morrer se ele não atendesse. Tá, e aí você bateu no médico, teu filho ficou vivo? E assim, não tem como a gente falar assim, a responsabilidade dessa situação é um fator, é o descaso, é isso. É um coletivo, realmente, exatamente, de coisas. São muitas coisas. Você falou, os hospitais estão lotados com gente sendo atendida no corredor. É porque não tem médico dentro do hospital? Não, o médico está lá. Mas aí o médico vai atender no corredor, porque eu já vi várias vezes isso. Nossa, o médico atendendo um camarada ali no corredor. Aí se ele não atende, ele é responsável porque não atendeu. Mas ele está atendendo no corredor, ele é criticado porque ele atendeu no corredor. Mas o cara não tem maca, não tem uma sala, não tem um pré-operatório, não tem nada. Então, não tem que fazer milagre, muito complicado. Né? Não, realmente o Leite quer falar uma... Dá tempo de eu falar uma coisinha aqui? Não, eu preciso falar, porque eu falei, eram 3 situações. Não, mas você ia demorar demais. A produção me diz que se você falar em 30 segundos, dá. Se você vê que não dá em 30, você está comendo os 30 segundos dele. 10, 20, 30. Eu só ia falar que é triste tudo isso e o problema é que a perspectiva de melhorar não é muito boa, né? Porque o que acontece? Quem define investimentos, etc., são políticos. E a maior parte dos políticos não usa o sistema público de saúde. Sem considerar a má distribuição que a gente tem de médicos, né? A gente tem uma grande concentração, tipo, no Sudeste, Brasília, mas não temos no Norte, no Nordeste, por exemplo, onde a necessidade acaba sendo maior, porque as pessoas dependem mais do serviço público e é onde faltam mais médicos também.
Bom, o nosso tempo acabou, eu só gostaria também de complementar. Você está enrolando, os 30 segundos do leite já intervalo, chama aí. E a minha terceira situação eu não pude contar. Exatamente. É uma situação bastante delicada, né, gente? Mas, assim, quem trabalha com atendimento ao público, eu acho que quando ele tem as condições dele para fazer o atendimento, tem que ser um atendimento muito bem feito. Quando não tem, a gente também tem que levar isso em consideração e recorrer aos órgãos, como o Hélio disse, que são responsáveis. E eu vou ao serviço público sim, porque nem plano de saúde eu tenho, tá? Tá bom, beleza. Explicado isso, gente, a gente vai para o intervalo e na volta, você não saia daí, tá? Porque vamos falar sobre os robôs que devem dominar o mercado de trabalho no ano de 2025. Será? Bom, é o que a gente vai discutir. Parece até roteiro de filme, né? Mas não é verdade. Redação Novo Tempo volta já já para discutir esse assunto.